Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Conversa Aberta. E hoje continuamos a falar de desporto. Comigo em estúdio tenho o João Carlos Pires, ele que é presidente do Grupo Desportivo Macedense, e tenho também Rui Costa, mais conhecido como Costinha, que é o treinador da equipa sénior masculina. E sem mais demoras passo já a cumprimentar os dois. Muito boa noite e bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Julieta. E hoje tenho-os aqui comigo para fazermos um balanço desta época que passou para a equipa sénior masculina do Grupo Desportivo Macedense. Esta equipa que começaria logo aqui por destacar, que atingiu os objetivos muito cedo. Ou seja, em novembro já a equipa tinha atingido a manutenção, que eram os objetivos da época. Portanto, isto aqui foi um feito que na altura até se falou, um feito histórico. Não foi assim, Costinha? Sim, neste modelo não é fácil. Irem 6 primeiros à luta para a subida à Liga Placar e nós conseguimos uma boa classificação, ficamos em 4º lugar. A seguir às equipas profissionais fomos a primeira e cedo conseguimos ficar descansados em relação àquilo que era o resto da época e poder ficar conscientes que na próxima época estamos na mesma divisão. O Costinha sempre falou de um campeonato competitivo, de um campeonato difícil. Portanto, assegurar isto tão cedo fez soar muito a camisola dos jogadores. Sim, houve ali um compromisso muito forte dos jogadores. Obviamente que foi uma fase difícil. De início começamos com uma derrota. Houve jogos em que a resposta não foi tão boa de início, até porque pós-paragem de verão é sempre difícil para as equipas amadoras que não têm a mesma capacidade de trabalho no verão conseguirem entrar logo com o chip competitivo, mas depois fomos encadeando respostas positivas e conseguimos chegar à fase das decisões, ao último dia da primeira fase, já com a manutenção conseguida e foi, se calhar, o melhor jogo. O corolário dessa primeira fase foi o jogo com o Póvoa, em que realmente fomos muito competentes, muito pragmáticos e o 6-0 diz tudo. João, isto para a direção, este feito tão cedo, este festejar já em novembro dos objetivos da época, como é que a direção encarou isto? Bem, foi importante e encaramos com muita alegria e satisfação, porque realmente tanto a equipa técnica como o plantel conseguiram ser os objetivos, que tinha sido proposto ao grupo de trabalho. E para nós foi bom e foi motivo realmente de alegria sabermos que iríamos permanecer na próxima época, que iniciará dentro de 2 ou 3 meses, no escalão maior da segunda divisão. Pronto, realmente era o objetivo, foi cumprido. Só tenho de dar os parabéns à equipa técnica, ao plantel e a todo o staff que acompanhou este plantel e que foram realmente extraordinários. Passaram depois já à fase de apuramento a campeão, poderiam ter subido à Liga Placar. Nesta fase em que é difícil, porque foi a fase onde estavam as melhores equipas de todo o país na segunda divisão nacional, alguma vez chegaram a acreditar de que a subida era possível? Eu acho que sempre tivemos consciência daquilo que eram as nossas competências e as nossas dificuldades. Nós assumimos a segunda fase como o dar o nosso melhor, o provar jogo a jogo que merecíamos estar nessa fase e lembrar que tivemos logo Caxinas, a equipa que subiu na primeira jornada da segunda fase e foi um 2-1 em casa, foi um 1-0, uma derrota no Retacho na segunda jornada, mas a equipa foi sempre alimentando a ideia de que jogo a jogo devíamos dar o nosso melhor. Obviamente depois já há aquele relaxamento de que já não há subida, já não há descida e vai-se dando o melhor, mas com maior risco nas decisões, com decisões que em fases em que há objetivos a cumprir não se tomariam porque o risco não compensaria. Nesta fase dá para assumir porque também o risco, correndo bem,
também nos dá outras opções que não teríamos só fazendo aquilo, não arriscando tanto. E nesse aspecto a segunda fase foi boa. Sonhar foi difícil porque começamos logo com as equipas mais difíceis. E a direção? Sonhava com a subida à Liga Placar? Sim, o sonhar e eu acreditar é sempre, e a fé é sempre a última que se perde. Não vamos dizer que não sonhamos numa primeira fase, eventualmente podemos discutir com a consciência que tínhamos que havia equipas mais profissionais que a nossa, em termos de treino, em termos de condições que nós não temos, porque a nossa equipa realmente é amadora. Foi constituída basicamente por transmontanos. Entretanto, perdemos dois atletas que subiram à Liga Placar. Não foi um perder, mas sim o abrir portas para que realmente esses atletas, e é sempre algo que a direção coloca em cima da mesa aos nossos atletas, é se realmente surgir algo maior, estamos sempre aqui abertos a poder ajudar a concretizar sonhos e alimentarmos realmente esses sonhos dos atletas. Não vou dizer que depois do jogo do Caxinas, tal como referiu aqui o Rui, eu acho que foi um jogo de Liga Placar, apesar de termos perdido 2-1, disse que temos equipa, e eu sempre acreditei que tínhamos equipa para discutirmos lugares mais acima. O curioso é que realmente nós acabamos por ficar num outro lugar, mas recordo que os jogos com as equipas do topo, nós não perdemos cá nenhum. Portanto, significa que a nossa equipa, o nosso plantel tem muita qualidade, os nossos atletas têm muita qualidade para discutir outros lugares. Agora, quando se treina, quando se treina menos vezes que as outras equipas, quando nós, GDM, por forças das circunstâncias, não conseguimos dar melhores condições aos atletas, à equipa técnica, e eu reconheço que realmente ainda é uma lacuna do nosso clube, ainda não conseguirmos dar melhores condições de trabalho, que é mais difícil. E depois, repare, quer dizer, os nossos atletas são atletas que vêm de um dia de trabalho, outros que trabalham à noite por turnos, e vêm treinar 3 vezes por semana, às 9 da noite até às 11. É muito mais difícil. E repare, as nossas viagens foram sempre muito duras. Eu recordo-me termos feito um jogo aqui com o Belenenses, com quem nos batemos bastante bem, e tínhamos no dia seguinte um jogo em Lisboa, no Barreiro, para a Taça de Portugal. Tivemos que viajar ainda nessa noite, para estar no dia seguinte, para discutir o acesso à fase seguinte da Taça de Portugal. Repare, para um clube como o GDM é um bocado pesado, é um bocado duro fazer este tipo de piscinas. Agora, sonhamos inicialmente, não vou dizer que não, sim, sonhamos, que era possível discutir lá acima os lugares e quem sabe podermos, mas tínhamos noção que havia equipas muito mais fortes em termos de preparação, não digo se calhar em termos de um plantel tão forte como o nosso, um grupo tão forte como o nosso, porque realmente foram uns guerreiros a época toda. João, mas uma eventual subida à Liga Placar seria sustentável para o clube, em termos orçamentais? Não, neste momento, eu acho que não é esse o objetivo neste momento do GDM. O GDM quer cimentar, e acho que cada vez mais tem cimentado, o lugar na 2ª Divisão Nacional. Não digo que não se sonhe com isso. Os adeptos, a direção e outras direções que hão de vir, os próprios atletas têm essas pretensões. Não digo que não as tenham e são realmente de as ter. Agora, neste momento, o GDM está, no fundo, a cimentar, a criar uma base sustentável para realmente, no dia ou na época que tiver que ser, aí sim, apostar mais forte, para tentarmos ir lá mais acima, e eu acho que é possível, agora, com os pés bem assentes na terra. Nesta segunda fase, a fase de apuramento a campeão, penso que foram 22 jornadas, correto? Sim.
22 jornadas, portanto foi uma fase bastante longa, o GDM ficou em 11º lugar, mas aqui os lugares também pouco importaram, porque o Costinha chegou ao fim da época e disse que chegou ao fim com o dever cumprido. Portanto, aqui foi uma fase de aprendizagem, como eu sempre fui referindo, e chegando ao fim, como é que quantifica essa aprendizagem? Foi de facto importante para os jogadores passar por esta fase? Foi, porque nós estivemos junto com as 12 melhores equipas da 2ª Divisão Nacional, com jogadores com muita experiência de Liga Placar, com equipas que estavam compostas para atacar a subida, jogos com distância que nos obrigaram a preparações e da Madeira que nunca tinha acontecido. A segunda vez que lá fomos muito melhor preparados. Tudo isto foi uma aprendizagem, tudo isto foi um crescer. Os atletas, obviamente que foram brilhantes, agora deu para também permitir que quem não estava com tão à vontade a este nível fosse crescendo com minutos, que numa fase em que é preciso tomar decisões em função do resultado, que não é possível facilitar tanto. Permitir que todos tivessem as mesmas oportunidades ou próximas nesta fase foi também um dos critérios, até para ver se a evolução deles é condizente com aquilo que o futuro desta divisão nos obriga, porque o futsal está num crescendo em termos de exigência e em termos de exibições que começa a complicar muito a nossa vida, principalmente a equipas amadoras, a este nível. Mas sendo 22 jornadas, e penso que estamos a falar disso, foi uma fase bastante longa, já algumas equipas estariam a preparar a época seguinte e vocês ainda estavam a jogar. Isso aqui também prejudica um pouco nessa perspectiva? A partir da altura da Páscoa foi muito difícil, porque a luta por a manutenção na nossa divisão acabou nessa fase. Essas equipas começaram a preparar plantéis, a contactar jogadores e a conseguir adiantar-se no contacto com jogadores e na preparação da estrutura da próxima época. E nós estávamos, obviamente, limitados por estar em competição, porque ainda estávamos com todo o foco nos jogadores que constituem o plantel atual e sabemos que de época para época há diferenças. E estávamos ainda nessa fase que terminava a 10 de junho. Isto é muito complicado ver essas diferenças, já foram resolvidas no calendário da próxima época, que só já há 2 semanas de diferença entre a fase de campeão e a fase de manutenção, mas nesta época, por exemplo, em termos de gastos, para uma equipa da manutenção que conseguiu os mesmos objetivos que nós, foi muito diferente, porque tiveram menos 2 meses de competição, e é sempre diferente acrescentar 2 meses de despesas. Agora, a experiência que os nossos jogadores tiveram enriqueceu-os muito, perceberam onde estão as equipas que lutam por a subida, as características que elas têm, e aquilo que nós podemos desejar é ir evoluindo também em função daquilo que vamos conhecendo. Certamente que isso também se vai agora refletir nesta próxima época, e por falar na próxima época, que acredito que já se esteja a preparar, e a pergunta que tenho que fazer é se Costinha vai continuar na equipa técnica à frente desta equipa. E dirijo a pergunta ali ao João, primeiro. Evidentemente que sim, que o Costinha faz todo sentido por tudo que conseguiu nesta época e épocas anteriores. Recordo que o Costinha pegou na equipa numa fase menos boa, de um dia para o outro, e atingiu os objetivos, para além de toda a ligação que o Costinha tem ao GDM, estes anos todos, nem sequer há discussão em relação a essa matéria. É o nosso treinador, é o nosso homem, é o homem da casa, é o homem do leme. Costinha, mais uma época, como é que encara este desafio para mais, portanto, uns meses com esta equipa? É assim, desde que não seja igual às últimas 2, que foram muito violentas, e estou a falar em termos de condições de trabalho, estamos a falar de um lutar do amadorismo contra o profissionalismo. Temos cada vez mais nos aproximar daquilo que são as características da nossa divisão. Eu costumo dizer que nós estamos a competir acima das nossas competências, das nossas capacidades. E temos que inventar um bocadinho para conseguir
disputar os jogos até ao último segundo e conseguirmos os resultados. E temos a obrigação de, isto estou a falar da comunidade em geral, de ter condições para um clube estar a este nível. Porque são 24 equipas divididas em 2 séries, acima de nós só há 12 e isto começa a ficar muito complicado. Nós sabemos que as equipas adversárias estão no nível, a fazer plantéis a um nível muito competitivo. Nós, em brincadeira, já dizemos que todas querem subir, porque o nível da segunda divisão da próxima época vai estar a um nível elevadíssimo, a exigência vai ser muito grande e o Guidem, se quer ombrear com essas equipas, tem que criar condições, não dá para ir criando condições. De uma vez por todas tem que assumir a comunidade e quem apoia o futsal do Guidem tem que perceber de uma vez por todas se é na segunda divisão que o Guidem deve estar ou se não dá para alimentar o Guidem na segunda e encararmos isso com a naturalidade. Quem toma decisões tem que as assumir depois. E nós estamos aqui para dar o nosso melhor. Obviamente que somos ambiciosos, queremos o melhor para o Guidem, também sabemos as limitações e depois aquilo que falamos sobre renovações, eu já disse muitas vezes, ainda nem nos sentamos à mesa sobre essa questão, temos-nos sentado sobre muitas outras. Acho que não é assunto, toda a gente acho que sabe que se as condições forem conseguidas eu estarei disponível, mas não estarei disponível para um projeto que não seja ambicioso e que não seja que o Guidem tenha condições para lutar por a segunda divisão. E neste momento temos que perceber que para estar nas 24 segundas melhores equipas do país não chega ao que é. Portanto, se calhar mais tempo dos jogadores... Nós treinamos 3 vezes por semana, 4 horas e meia, às 9 da noite, numa realidade amadora. Nós, no mínimo dos mínimos, teríamos de treinar mais hora e meia. Estamos a lutar contra equipas que trabalham 3 vezes mais horas por semana. Isto ao fim do ano é uma diferença abismal. Nós conseguimos inventar um pouco para minimizar esta diferença. Conseguimos e temos-lo feito. Agora, nem sempre vai correr bem e a probabilidade de não correr bem começa a aumentar. E nós temos que ir consciente para as situações. Eu lembro-me que há uns anos fiquei um ponto de subir à primeira e no ano a seguir que tiraram o apoio financeiro a todos os clubes, por decisão do maior patrocinador à data da Câmara, e nós descemos, não quisemos foi hipotecar o futuro do clube e mantivemos-nos em competição com poucos séniores e muitos júniores, e sabemos o que passamos e eu sei o que passei e sei que não quero repetir. Nós neste momento, urgentemente, porque os plantéis da segunda liga estão todos fechados ou praticamente fechados e nós ainda não sabemos bem com o que devemos de contar e isso é urgente, é para ontem. Portanto, penso que aqui o denominador é comum, não é? Falta mais dinheiro. Falta capacidade para recuperar um atleta, não o ter um mês de baixa e poder tê-lo na semana seguinte. Falta potenciar, dar condições ao atleta para ter trabalho monitorizado muito mais facilmente por equipa técnica. Falta que o conhecimento seja mais facilmente partilhado. Falta que a equipa técnica que tenha condições de trabalho, que os jogadores tenham condições ótimas de trabalho e que toda a gente consiga desligar naquelas horas de trabalho, desligar tudo o resto e focar-se só naquilo que interessa, que é a competição. E isso, independentemente de sermos amadores ou profissionais, nós, quando nos dedicamos a alguma coisa, temos de ser competentes e tem que nos permitir ter um mínimo de competência. E é isso que nós temos que começar a ser cada vez mais exigentes, porque nós, na época anterior, ficamos a um ponto, a um empate de 18 segundos de ir à Final 8. Nesta época ficamos nos 4 primeiros, fomos já a disputar a subida à Liga Placar e chegamos aos 8º final da Taça Portugal, mas isto começa a ser cada vez mais difícil, o fosso começa a ser muito maior. Quando na Liga Placar eram 14 e passam a ser 12,
só os melhores ficam lá, mais jogadores descem à segunda liga, a capacidade financeira de equipas que estão na segunda liga e que sobem começa a ser muito diferenciadora. Temos orçamentos que passam os 200, 300 mil na nossa divisão e o nosso não é público, mas andará bastante abaixo disso e nós precisamos saber o que queremos, tão simplesmente quanto isso. João, alguma perspectiva de poder mudar este cenário atual e chegar àquilo que o Costinha diz que é a ambição? Assim, nós acreditamos sempre que é possível e eu acredito que é possível. Agora, tal como dizia o Costinha, é preciso envolver aqui várias partes. É preciso envolver, digamos que a comunidade, é preciso envolver mais, talvez, o nosso município, e eu quando digo mais, refiro em termos de nos poder ajudar um bocadinho mais, e não lhe aponto o dedo no que nos tem ajudado e tem sido realmente digamos, quem ajuda a promover o GDM. Agora, se calhar, precisamos mais daqui dos nossos patrocinadores locais, os empresários que vejam o futsal com outros olhos e que vejam também aqui um potencial para dinamizarmos e agradecermos Macedo Cavaleiros. Porque, repare, nós este ano conseguimos estar num lote de equipas que já se fez notar em Macedo Cavaleiros a presença deles. São dormidas que ficam cá, são refeições, coisa que até agora não acontecia muito. Depois, os adeptos que algumas trouxeram, portanto, a nível hoteleiro também já se começa a fazer sentir. E depois o nome Macedo Cavaleiros dos nossos empresários podem realmente apostar mais um bocadinho connosco e divulgar as empresas deles no sentido dos patrocínios que nos possam dar. Evidentemente podem dizer assim, mais um dinheiro para o futsal. Não é bem assim. Eu acho que o futsal, neste momento em Macedo Cavaleiros, a nível desportivo, é uma das bandeiras do desporto em Macedo Cavaleiros. Agora, tal como dizia aqui o Rui, sabermos com o que podemos contar e se realmente a comunidade, o próprio município, os patrocinadores querem que estejamos neste patamar ou no outro patamar. Evidentemente, nós não conseguimos fazer o milagre dos pães, temos de multiplicar por mais. Tentamos todos os dias, lutamos todos os dias, eu e a minha direção, nesse sentido. Reconhecemos as lacunas que o Rui aqui acabou de apontar e, claro, vamos tentar melhorar para a próxima época. Vamos tentar ser mais profissionais. Contudo, não vai ser fácil sermos profissionais. Mas, se calhar, época a época, vamos acrescentando sempre mais qualquer coisa, porque isto, chegar do 8 ao 80, não se consegue de um dia para o outro. Mas vamos tentar ser mais profissionais, vamos lutar por ter melhores condições, dar melhores condições, porque realmente não é fácil termos feito o que fizemos nestas últimas 2, 3 épocas com o pouco orçamento que temos em relação. Podem dizer, é muito orçamento, é muito apoio, se calhar pode ser, mas em relação ao que está no mercado, o nosso orçamento é uma gotinha de água no oceano. Portanto, pelo que percebi, o plantel para a próxima época ainda não está fechado, não é? Algumas equipas já fecharam, como disse aqui o Rui, mas o vosso ainda está em construção. Ainda está em construção. Perguntar se vamos contar com renovações, certamente que sim, vamos contar também com novas contratações, isso já podemos avançar alguma coisa? É assim, em termos de renovações, vamos ter renovações, é óbvio. E vamos ter contratações. Agora, dizer é o A, o B, o C, o D, eu acho que aqui, tanto nós como a equipa técnica, neste momento, estamos tranquilos a trabalhar essa parte. Também, repare, a humildade no meio disto tudo também acho que é importante, não andarmos aqui com muitos festejos
E eu, pessoalmente, não sou daqueles que gosta de tirar os foguetes todos no início. Gosto mais de os atirar quando temos os objetivos concluídos. Não é agora estarmos já a anunciar, vem aqui, vem lá, vem este, vem aquele. Renovamos com este ou com aquele, que nos vai trazer mais vitórias, nos vai trazer os objetivos mais rapidamente. Com calma. E tem sido o lema do GDM estes últimos anos, e acho que sempre, é calma e a humildade, acima de tudo, que nos tem feito também crescer sempre mais qualquer coisa. A gente vê aí os outros plantéis, aparecem contratados, aparecem as imagens nos Facebooks, nos Instagrams, e depois no dia seguinte já não estão naquele clube, afinal houve engano, foram para o outro. A gente, no dia que for, havemos de apresentar aos nossos sócios, que são eles realmente os merecedores de saber, não propriamente as redes sociais do exterior de Macedo Cavaleiros. Nós trabalhamos para a nossa comunidade, trabalhamos para Macedo Cavaleiros, trabalhamos na venda da imagem também de Macedo Cavaleiros. Quanto preocupamos-nos connosco. Eu acho que se nos preocuparmos connosco, que é o mais importante, e não nos preocuparmos com os outros, e acho que tem sido esse o lema desta equipa técnica, e a qual eu sempre dei os parabéns nesse sentido, é não estarmos preocupados com os outros, estamos preocupados connosco, porque os nossos jogos eram feitos em função do que temos e do que jogamos, não em função do que os outros jogam e do que os outros têm. E tem resultado esta tática em relação ao que temos vindo a cumprir. A direção aqui também pensa um bocadinho assim. Primeiro, olhamos para dentro, vemos onde é que estão os problemas, tentamos resolver, sabemos que não vamos conseguir resolver tudo do pé para a mão, mas se conseguirmos resolver amanhã mais um problema, passado de manhã mais outro, para a próxima época mais outro. É um passo de cada vez, como se costuma dizer. Tal como eu dizia no início, criarmos aqui algo sustentável e mas olharmos para nós, preocupar-nos connosco. Eu não posso estar preocupado se ali o meuzinho marcou mais um golo. Qual é a diferença? A nós não nos afeta nada. É problema quando nos marcam a nós. Por isso, se o outro veste mais ouro do que nós, é porque tem para o vestir. Mas nós, com a nossa humildade, devemos chegar, e acho que vamos chegar e vamos fazer coisas bonitas e continuar a fazer coisas ainda mais bonitas. Esta temporada já não vão contar com Patrick Simão, ele que era o nome de referência aqui já da equipa, com muitos anos de experiência, também com vários feitos já junto do GDM. Vai ser difícil, claro que ninguém é insubstituível, mas vai ser difícil agora começar uma nova época sem este elemento. Todas as saídas são difíceis, muito mais aqueles que nós ajudamos a formar, que custa mais um bocadinho a ver fechar o ciclo de jogador, a saída dele e a saída de Vítor Hugo, um outro elemento muito experiente, são decisões pessoais e tem muito a ver com a gestão da vida familiar e profissional. E a este nível começa a ser difícil também conciliar tudo, até porque a exigência de estar em todo o lado às vezes obriga-nos a fazer escolhas. E eles fizeram escolhas, nós cumpre-nos manter a amizade que nos une e ter pena de ver partir em termos desportivos, deixar contar com eles naquilo que eles acrescentavam muito ao jogo, todos os dias de treino e todos os dias e todas as semanas competitivas. Agora a vida é assim um ciclo e eu nesse aspecto eles sabem bem o que acho sobre cada um deles e é pena, mas faz parte do ciclo da vida. Eu também tive que treinar vários anos por opção e sei o que as pessoas tendem a colocar em cima da mesa para tomar opções tão drásticas quanto um encerrar de ciclo, e é a desejar da melhor sorte e sei que estão connosco e é isso que interessa. Costinha, não podia deixar de o receber aqui no programa sem falar do prémio Fernando Vaz, com que foi distinguido recentemente e, entretanto, também já o recebeu. Este prémio que foi relativo à época 2020-2021, pelo trabalho que fez à frente do GDM. Costinha, como é que recebeu esta distinção, que foi a primeira vez que lhe foi atribuída? É um orgulho, porque não vamos esconder que um prémio dado pelos treinadores a um colega, escolherem um treinador de segunda divisão aqui no cantinho,
de Portugal, numa época que nos marcou tanto, foi tão difícil, nós começamos tão mal e fomos crescendo, e de outubro até ao fim da época perdemos um jogo famoso, 18 segundos de Rio Ave, e acabou por ser uma época muito boa. Foi uma época interessante. Este prémio veio premiar todo o trabalho que foi feito por mim, por a equipa técnica, por os enfermeiros, fisioterapeutas, direção, jogadores. Foi um esforço conjunto no ano de Covid tão difícil, com tudo encerrado. Lembro-me, tivemos que ir para a Taça no dia a seguir à passagem de ano a dormir a Fátima para ir jogar a Santarém, e depois passamos a eliminatória e acabaram com a Taça. Foi um motivo muito de orgulho por ser a nossa Associação dos Treinadores de Futebol e Futsal a distinguir e a reconhecer, e ser aqui para o cantinho Trás-os-Montes sabe melhor, porque há transmontanos que já receberam a trabalhar fora de Trás-os-Montes, mas aqui neste cantinho não tem sido hábito a receber estes prémios, e é um orgulho também de perceber que alguém percebe que o trabalho está a ser bem feito, alguma coisa é bem feita, e foi reconhecido por a Associação Nacional de Treinadores, que acho que é aquela associação que nós gostamos de perceber o que pensa sobre nós, porque é onde nós temos as formações, onde temos mais contacto com os colegas, e estavam lá muitos que são referência na modalidade, e estar no meio deles mais uma vez, é a segunda vez que acontece, é um motivo de orgulho, mantendo a humildade e aquilo que estávamos a falar antes, que este trabalho é fruto de um coletivo e é fruto de um contexto, e que amanhã a vida de treinador é mesmo assim, e que amanhã não atingimos os objetivos e estamos fora, e estamos noutra situação. É assim mesmo que as coisas acontecem. Eu lembro-me que nessa época, que houve uma fase difícil, foi preciso dar um murro na mesa aos microfones de onda livre, que foi um bocadinho usada para esse efeito, e que acabou por ser marcante no decurso da época toda. E se no dia a seguir tivéssemos empatado, a época já não tinha sido tão brilhante quanto isso, e este prémio não acontecia. Nós vivemos de momentos, e é estar agradecido por ser reconhecido o momento, mas ter os pés bem assentos na terra, que nós estamos a gerir momentos, e o contexto propiciou isso. Quer dizer que alguma coisa está a ser bem feita, mas o futuro tem que ser mais. Muito bem. Só para fecharmos este capítulo aqui sobre a época anterior, e falando já da época futura, já há data marcada para o início da pré-época, ou ainda é cedo? Sim, a equipa técnica já propôs à direção de começar os trabalhos 16 de agosto, até porque dali a um mês e meio, mais ou menos, 24 de setembro. Estamos a competir. Acho que é o mínimo que podemos começar para a pré-época. Temos mesmo assim pouco tempo, no fundo, para começar a pré-época. De resto, vamos tentar chegar a tudo aquilo que a equipa técnica nos for sugerindo e pedindo. Muito bem. João, gostaria agora de mudar aqui um bocadinho o assunto e questioná-lo em relação à equipa feminina de futsal, para quem as coisas não correram tão bem, no sentido que não conseguiram subir à segunda divisão, mantém-se na distrital, embora tenham sido campeões distritais e também tenham vencido a taça distrital. Mas aqui, quais são os planos da direção para esta equipa nesta próxima época? Muito bem, há que realmente também saudar aqui a equipa técnica, o António Fernandes e o Nuno Trindade, pelo trabalho que desenvolveram esta época com a equipa feminina, sendo eles campeões, fizeram com que a equipa fosse campeã distrital de futsal. O trabalho também a equipa médica, o departamento médico e os diretores afetos a essa equipa também desenvolveram conjuntamente, e as atletas, claro. A disputa depois do acesso ao digamos, a Taça Nacional, a disputa depois do acesso à segunda Divisão Nacional. Começamos bem, contrariamente à equipa masculina, começou menos bem e acabou melhor na primeira fase de acesso. E aqui começamos bem, houve ali, digamos, uma jornada ou duas
também o campeonato era curto, já não há hipótese depois de recuperar. Correu ali menos bem um jogo ou dois e fez com que realmente depois não se conseguisse. Mas, contudo, eu e outros presidentes achamos que isto não é, digamos que um modelo ideal para apurar campeões ou para apurar as equipas para representarem nas divisões nacionais, porque digamos que é uns play-offs de acesso muito curtos, que por vezes também devido ao amadorismo das nossas atletas, amadorismo, quando eu digo amadorismo, faço aqui uma ressalva, é dizer que são mesmo amadoras. Outras fazem já, outras equipas têm equipas muito mais profissionais que as nossas, que treinam mais vezes, competem mais vezes, têm outro leque de escolhas que nós não temos, mas mesmo assim eu dou os parabéns às nossas atletas e a toda a equipa técnica pelo que fizeram. Eu achava que se calhar o modelo mais correto era, tal como acho para o acesso à terceira divisão, o campeão distrital tinha que ser convidado a representar a associação em causa e não ter que andar a fazer depois aqui piscinas, a fazer jogos com equipas que, à partida, achamos sempre que é mais fácil para elas, equipas do litoral, terem outro tipo de plantéis que nós não conseguimos. Isto porque estamos aqui no interior e é muito difícil trazer para aqui atletas, e cada vez mais vai ser difícil trazer para aqui atletas na condição que nós os trazemos. Ou vêm ganhar muito dinheiro, percebe? Ou vêm por gosto e para a projeção. Isso acontece no masculino como no feminino. O nosso leque de escolha é cada vez mais diminuto no feminino. E repare, nós tivemos um campeonato de 3 equipas, com não sei quantos jogos, 12, assim uma coisa, é que deixa de ter piada. Deixa de ter piada e deixa de ter competição, porque já sabemos onde é que as outras vão falhar, onde é que as outras são mais fortes. Isto é mesmo que andarmos aqui perdão, a fazermos uma prova de ciclismo num circuito. Já sabemos que vamos apanhar a pedra no sítio tal, o buraco no sítio tal. Ao fim da segunda volta já conhecemos o percurso todo. Aqui, no fundo, foi isso que tivemos. A prova está que depois, até para o futebol praia, só apareceu o HDM inscrito. Portanto, não sei se para o ano iremos ter campeonato distrital feminino. Ponho muito em dúvidas que tenhamos. Agora, claro, se tivermos, vamos apostar para ser novamente campeões. Talvez aqui uma das soluções para contornar esse problema, e já se falou mais vezes disso, seria aqui a junção de várias associações. Talvez a de Vila Real, que é aqui mais perto de nós, e ter um campeonato mais competitivo. Fala-se um bocadinho nisso, mas não passa de falar-se. Braga e Viana do Castelo, há mais de 10 anos, têm campeonato conjunto, mesmo em séniores masculinos, em que apura o melhor de Viana e o melhor de Braga para a Taça Nacional. Este ano o Gondarém e o São Mateus subiu, conjuntamente com o jogador a quem dou os parabéns, que já o dei e reitero, porque a minha opinião é que os campeões distritais têm de subir, mas eles têm um modelo que lhe permite chegar a uma Taça Nacional com 20, 30 jogos. E um campeão, como a equipa feminina, ser campeã com 8 jogos, jogar contra equipas com 30, 20 é completamente diferente o ritmo de jogo, a capacidade de decisão e a margem de erro é muito mais baixa. Não sabemos, como disse o João, se vai haver ou não campeonato distrital na próxima época. Uma dúvida que reside, está no ar. Mas havendo, a equipa técnica mantém-se a mesma? Sim. Ainda não conversamos sobre o futuro, mas sim, mantém-se a mesma, a aposta é a mesma, acho que tem feito um bom trabalho, agora a dúvida é mesmo saber se vai haver campeonato distrital. Eu equaciono muito se vamos ter atletas para uma perspectiva, não sei, vamos aguardar o que é que os outros clubes dizem,
se os estudantes africanos voltam a competir. Não sabemos se o AD Paredes volta a competir e se há mais equipas, que é uma pena não se conseguir mais equipas. Eu entendo que nós temos cada vez menos pessoas no nosso distrito. Os estudantes, e neste caso as estudantes, vão para o litoral estudar, para as faculdades, e não é fácil conjugarem essa atividade. E depois ainda temos o futebol feminino, que também absorve muitas atletas. Aqui a Federação terá que começar também, acho que, a olhar para o futsal ainda mais do que tem olhado. Não estou a dizer que não tem olhado, mas sim, tem que olhar mais para o futsal de outra maneira, para não ser só futebol. Até porque eu sou dos que acho que no interior de Portugal, cada vez mais a aposta passará pelo futsal. Mas aqui também há esse risco de não termos atletas para formar a equipa na próxima época, e se eventualmente houver, portanto, campeonato distrital. Corremos esse risco, nós mesmos não temos atletas suficientes para formar uma equipa. Eu acho que não, mas corremos o risco. Mas já há esse risco. O risco. Está sempre em cima da mesa. Eu acho que não, porque... Mas depois depende muito se vão estar para fora, se os trabalhos lhe permitem, porque todas as que não estudam estão a trabalhar. E, repare, a nossa equipa também era constituída por atletas do distrito todo. E porquê? Porque nos clubes onde jogaram até anteriormente deixaram de apostar, não tinham atletas, e nós acabamos por absorver parte de algumas atletas que jogavam noutros clubes já há 2 ou 3 épocas. Vamos ver o que é que a próxima época nos reserva. Aguardamos então por novidades nesse sentido. Já na reta final da nossa conversa, tenho ainda 2 questões a fazer. Uma é relativa à entidade formadora, que o GDM voltou a ser classificado com 3 estrelas. Já falámos na altura que se conheceu a classificação, que o objetivo era chegar às 4 estrelas. E faltaram ali umas décimazinhas para alcançar esse feito. O que é que está aqui ainda a faltar, João, para chegar às 4 estrelas? Eu acho que me desculpem os avaliadores, acho que faltava a vontade primeiro dos avaliadores. Voltamos já mesmo, só temos olhos para o futebol. Eu acho que é um bocadinho por aí. Agora, claro que há sempre coisinhas a limar, eu não digo que não haja coisas a limar, e nós temos vindo a limar e a tentar ir aos objetivos que nos pedem. Eu recordo que a primeira certificação que foi feita foi o Rui, o coordenador, era o Rui coordenador do processo de certificação, um processo que eu ajudei e acompanhei muito de perto com ele, principalmente na parte final, e ficamos surpresos quando não atingimos as 4 estrelas, quando até a cotação dava mais um bocadinho do que o mínimo das 4 estrelas. Este ano a coordenação foi do Paulo Vaz e do André, fizeram também o seu melhor. Eu que acompanhei digamos que todo o processo e o que vi vendo que era carregado nas plataformas nos objetivos que nos pediam, foi concretizado, e eventualmente um ali ou outro, mas a gente fica sempre na dúvida se é boa vontade, se é má. Vamos tentar para o ano, vamos tentar. Ficamos satisfeitos por continuarmos a ficar à frente de todos os clubes grandes, ou maiores que nós, que eu costumo dizer que não há clube maior que o nosso. Mas muitos outros clubes que têm outra expressão no contexto do futsal. Continuamos a ficar à frente de muitos clubes, como o Sporting e outros, que andam no contexto de primeira divisão. O foco deles também será outro. O nosso é realmente formar, para daí, eventualmente, no futuro, termos mais atletas da terra. Sim, vamos continuar a lutar por essas milésimas, esses que nos faltam, esses pontozinhos, para chegarmos às 4 estrelas. É um dos objetivos para a próxima época, é voltarmos e tentarmos conseguir as 4 estrelas. E eu acho que pode ser possível, mas depois a avaliação final o dirá. Muito bem. Findo o campeonato,
começou o campeonato, o torneio, aliás, entre freguesias e associações, e instituições, aliás, sei que é o nome correto, que também tem aqui a organização por parte do GDM, e move uma grande massa humana aqui em Macedo Cavaleiros. Este torneio já está a decorrer há umas semanas e pergunto como é que está a correr bem, como é que tem sido? Está a correr muito bem. Era algo que já se ansiava há algum tempo, até porque com esta questão do Covid já há 2, 3 épocas que não se fazia. E acho que está a correr bem, e em termos das equipas, e movimenta realmente imensa gente das aldeias, das freguesias, das instituições, da cidade. Portanto, basta ir ao pavilhão aos sábados, sextas, sábados e domingos, e ver a moldura humana que está na bancada, a ver o parque de estacionamento. Agora, realmente, eu acho que é importante continuarmos com isto, melhorá-lo ainda mais também, eventualmente até trabalhar noutra dinâmica, e o próprio torneio, e abri-lo, se calhar de outra maneira, porque realmente aqui algumas freguesias têm algumas dificuldades em cumprir aquele regulamento. Se calhar temos que o trabalhar para a próxima época, conjuntamente com o município, para não acontecer o que depois nos acusam. Eu aqui faço meia-culpa, mas a verdade é só uma. Acontece que depois aparecem 10 equipas de Macedo. Macedo 1, Macedo 2, Macedo 3. E se calhar, se for trabalhar de outra maneira, é mais fácil aparecer outras equipas, como não tem aparecido. Por exemplo, eu recordo-me que este ano o Vilarinho é dos primeiros anos que já há uns tempos que não participava, o Vilarinho da Gruxão, entre outras, que sei que Sesuf, Valpradinhos queriam participar, mas faltava ali, precisavam mais de um atleta que tinha que ser da freguesia, algumas coisas mais. Mas temos que trabalhar isto no sentido de o melhorar, e que seja, para além da referência que já é, que seja outra referência, até para que os nossos treinadores possam ver ali valores que por vezes podem ali aparecer. Eu recordo que este fim de semana toda a gente me dizia: está ali um guarda-redes, não sei quem é, honestamente, mas pronto, eu acredito que há ali potencial até para as equipas técnicas poderem eventualmente observar e ver novos valores. Repare, estamos a falar uma vez mais de macetenses, transmontanos, que é esse realmente o nosso lema, é trabalharmos aqui com atletas temos atletas da nossa terra, da nossa região, porque eu acho que somos diferentes de todos os outros, para melhor. João, falava aqui das aldeias, que muitas não conseguem constituir uma equipa, e isto aqui acho que está muito ligado a um problema que é transversal à região, que é a falta de gente, é a desertificação de cada vez mais das aldeias. Que volta é que se poderia dar aqui ao esquema do torneio para tornar isto diferente? É fácil, é alterarmos os estatutos, em vez de agora os estatutos, ou peço perdão, não os estatutos, o regulamento da prova, em vez de obrigar a ter eventualmente 4 jogadores da terra, ou com residência, ou com familiares, passar a ter 2, e a ter, por exemplo, 2 eventuais que possam ter sido federados. É só por aí. Isto para quê? Porque vamos imaginar que a Amendoeira precisa de mais uns jogadores. Pode ir buscá-lo à cidade, ou até fora da cidade, ou até fora do concelho. Havemos de chegar aqui a um regulamento que permita outro tipo de situações, que não obriga àquela exigência, que eu acho que é importante. Este ano não foi possível alterá-lo, mas acho que sim, para o ano faz todo sentido alterar o regulamento e eventualmente voltá-lo a chamar até torneio de São Pedro. E vai decorrer até quando o torneio? Portanto, terminou este fim de semana a fase regular, vai-se fazer o sorteio hoje, da próxima fase, se não estou em erro, vamos até o dia 14 de julho, não posso estar aqui a cometer um erro, mas será por aí,
Será por aí. Mais 15 dias, 3 semanas de torneio. Vamos parar agora para o São Pedro, mas será por aí. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa conversa. Perguntou se gostariam de acrescentar alguma coisa, agradecimentos que gostassem de fazer. Antes de mais, eu gostava de agradecer ao público que esteve no pavilhão a época toda, pela paciência que tiveram em procurar ver espetáculos bons e por vezes não era possível conseguirmos dar os melhores espetáculos. Agradecer à Onda Livre o acompanhamento todos os anos e que tem sido sempre um parceiro nesta nossa caminhada, e agradecer mais uma vez, e depois a todas as pessoas que permitem com que o GDM trabalhe, mas o meu foco vai para os atletas que este ano foram fantásticos. João. Eu agradeço desde já também o convite à Onda Livre por fazermos aqui este balanço. Tal como dizia o Rui, vocês têm sido uns parceiros muito importantes nossos, ajudam a divulgar, promovem cada vez mais o desporto e, neste caso particular, o futsal em Macedo de Cavaleiros e na região. Agradecer a todos os patrocinadores, ao município, aos nossos sócios, agradecer a todos os que nos acompanham de uma forma ou de outra, mais ou menos, esta época que realmente os nossos atletas, a equipa técnica e a direção, acho que dedicam basicamente a todos os macedenses e a todos os que nos ajudaram. Alguns fora de Macedo, também há que referir, alguns empresários fora de Macedo, fora do nosso concelho, mas fazem questão em continuar a apoiar-nos, e é para eles o nosso agradecimento, e a oferta do fundo deste campeonato é para todos os macedenses, e basicamente. Muito bem. Obrigada também aos dois por terem aceitado o convite para estar aqui esta noite, e votos de uma boa próxima época, e lá estaremos para acompanhar o trabalho do GDM. Muito bem. Obrigado. Obrigada também a si que esteve desse lado. Tenha a continuação de uma ótima boa noite. Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar.